agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Hoje é comemorado, o Dia do Pastor, que é o segundo domingo de junho. E estamos gratos ao nosso Deus, pela vida dos que o Senhor constituiu, aqueles que Ele deu como pastores. E nessa noite a Igreja do Senhor está celebrando esse grande dia, agradecendo ao Senhor por esse grande dia. Queremos convidar todo o ministério de varões, de homens, para louvar ao Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ministérios de homens, sal da igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria estarmos na presença do Senhor, para adorar o Senhor na sua beleza e na sua santidade. E acreditamos que Deus, Ele pode fazer maravilha nas nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas tenha certeza que você não vai sair daqui como você chegou. Deus tem uma palavra ao teu coração. Vamos abrir nossa Bíblia lá. Eu quero deixar para a meditação. Igreja. Lá em Mateus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2, que diz assim. Mateus capítulo 3, 12, para a meditação da igreja, e diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Nós iremos louvar ao Senhor, e a igreja permanece em espírito de oração. Amém? Nós iremos louvar o hino 112 do nosso cantor cristão. De Jesus, o Rei dos Reis, breve o reino desse mundo, seguirão a sua vida. Já se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E os clarins queixamos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus, aleluia. Glória, glória, aleluia.
glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Todos os jovens também estarão louvando ao Senhor, Ministério de Jovens. Todos os jovens. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como Aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Ministério de Jovens Sol da Igreja com a paz do Senhor. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
atraídos pela tua presença, me cansarei da tua presença, atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. E vale mais, né? Um dia na presença do Senhor. O salmista disse isso, que vale mais um dia na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, do que fora 1000. Nós, não adianta vivermos, né, muitos anos, se não for na presença do Senhor. O bom, o precioso da vida é sentir o gozo do céu, a alegria da salvação, a alegria da eternidade em nossos corações. Bom estarmos na presença do nosso Deus. É incomparável, né? Qualquer lugar. O céu não se compara, né, a qualquer lugar ou em qualquer ambiente que possamos estar. Então, bom, irmãos, é vivermos na presença desse Deus, na presença do nosso Deus. Gostaria de convidar o coral Expressão de Louvor, também estará adorando ao nosso Deus nessa noite. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Amém. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como hoje, dia dos pastores, dia do pastor. Quero ler no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim a palavra do meu Deus. E Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do povo de Cristo. O nosso pastor Luiz Carlos, eu estou com a lembrança para entregar a ele não se encontra, mas logo mais ele vai receber.
Eu posso deixar até com a missionária Késia. E ela passa para ele. Pegue aqui, missionária, uma simples lembrança, depois você entrega ao pastor. E a nossa irmã Maria entrega também ao pastor Evônio. Quero eu dizer, em nome do coral, expressão de louvor, e até mesmo representando como diácono a igreja do Senhor. Nós sabemos que pastor é aquele que conduz. A gente vê que lá o rei Davi, antes de ser ungido a pastor, ele tomava conta de um grande rebanho. E na hora que ele recebeu o recado do chamado, não sabendo ele o que ia acontecer, a primeira coisa que ele se preocupou foi com as ovelhas. E ele disse para seu irmão: quem vai ficar com as minhas ovelhas? Aí o seu irmão disse: não te preocupa, que vamos mandar um servo ficar tomando conta até você voltar. Eu quero dizer o que com essas palavras? Que um pastor, ele se preocupa por cada ovelha da igreja do Senhor. Eu, como ovelha, eu tenho aprendido muito como caminhar. Eu tenho certeza que através do pastor Luiz Carlos, cada crente, ele pode dizer que tem a certeza da sua salvação. Porque correção temos na Igreja Batista, como caminhar, como servir ao Senhor. E por que não falar do pastor Evônio como pastor? Os irmãos muito bem sabem que quando ele tem a oportunidade aqui, Deus usa com todo o poder. Eu tenho aprendido muito com esses pastores, como servir a Deus, como caminhar. Sem contar que além de pastor Evônio, ele é meu maestro. Como meu maestro, eu sei como louvar o meu Deus, eu sei como procurar o meu melhor louvor para o meu Deus. E é assim, igreja do Senhor, é assim. A ovelha, ela tem que obedecer aos seus pastores ou ao seu pastor. E eu estou aqui como ovelha do Senhor, como um humilde diácono e como ovelha do meu pastor aqui na terra, sabendo que o meu pastor lá no céu, ele se agrada da atitude de quem conduz o rebanho, porque um dia prestará conta a Deus. E eu tenho certeza que cada crente que serve ao Senhor Jesus aqui nessa igreja, não tenha dúvida que você vai chegar lá no céu, porque você está sendo bem guiado. Que Deus abençoe a igreja.
Amém. O departamento infantil, o ministério infantil, também está com oportunidade nessa noite. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Todo o departamento infantil, saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos deixar para a meditação dos pastores, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 12. E ele mesmo deu uns apóstolos e outros para os profetas, outros para os evangelistas, outros para os pastores e outros para os doutores, querendo aperfeiçoamento das suas de santos para a obra dos ministérios, para a edificação e do corpo de Cristo. P. Pastor é presente que Jesus enviou. Cuida das ovelhas com zelo e amor. A. Ama com força, com todo o coração. S. Sempre atento, pronto a ensinar, no mostrar a palavra e como caminhar. Tem um coração que sabe obedecer, segue a Jesus e nos faz crescer. Ora por todos com fé verdadeira e vive para Cristo a vida inteira. R. Receba, pastor, nossa gratidão. Você é um presente do coração. Bom pastor, e nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica a sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia, pastor. Feliz aqui estou por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Para, pararararara, pararararara, para, pararararara, pararararara. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes
verdes pastos me faz deitar. O Senhor é meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas e verdes pastos me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia, pastor. Feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Todas as perseguições, sabedoria para corrigir e dar sermões, graça para jamais abandonar a sua cruz, sabedoria para ser como Jesus todo dia. Graça para suportar todas as perseguições, sabedoria para corrigir e dar sermões, graça para jamais abandonar a sua cruz, sabedoria para ser como Jesus. Todo dia, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Todo dia, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Todo dia é dia do pastor. Amém, glória a Deus. Vamos fazer o momento ofertório nessa noite. Convido o presbítero Cássio para fazer essa oração. E quero convidar também para louvar ao Senhor nosso irmão Robson. Ele estará adorando ao nosso Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deixo para a meditação dos amados irmãos, nesse momento ofertório, Malaquias, capítulo 3, o verso 10, diz a palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Sentado como estão, curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Deus Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, soberano e eterno Deus, nesse momento, ó Pai, vemos apresentar a Ti, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante da Tua casa, para que o Senhor possa estar derramando, Senhor, das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Que possamos, ó Deus, ver, Senhor, o Teu agir, o Teu operar, as Tuas maravilhas, Senhor, na vida do Teu povo. Vai abençoando, Senhor, aquele, Senhor, que tem o desejo no coração de ofertar em Tua casa, mas nesta noite não está em condições. Que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, ó Deus, a operar, Senhor, as Tuas maravilhas, para que possamos ver, Senhor, a Tua igreja cada vez mais, Senhor, na condição, ó Pai, de poder contribuir com a Tua obra, para que assim os trabalhos, Senhor, possam poder ser realizados, assim como a construção da congregação do Tanga, assim, Senhor, como os trabalhos missionários, por tudo, Senhor, que a Tua igreja tem necessitado. Tu és o dono do ouro e da prata, e a Ti, Senhor, louvamos e damos graças nessa noite. É isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja concordando diz amém. Amém. Graças a Deus, igreja. Também eu quero parabenizar os pastores, né? Que Deus continue sempre abençoando as vossas vidas. Eu sei que não é fácil a caminhada, né? Sei que a vida do pastor é bem difícil, né? Lidar com muitas pessoas, muitos pensamentos, muita cabeça, muitas atitudes, mas o Senhor é aquele que fortalece e vos dá sabedoria. Deus continue vos abençoando. Amém? De todas as provas
lutas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Só quase, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida tu viu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê que nos fortalece e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas tu viu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação. A igreja pode declarar para quem está e quantos estão em Cristo Jesus, cuja vida coberta pelo sangue que verteu. Oh, é certo que provas virão, invencidas tu viu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, nós estamos em ti, Senhor. Querido Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Uma condenação há, né, para quem está em Cristo Jesus. E o inimigo, o papel dele é esse, de acusador.
vem para acusar, né, para dizer, né, muitas vezes que nós, né, não temos direito aos céus por isso ou por aquilo. Mas, irmãos, o nosso Deus, né, Ele pagou todo o preço. A condenação que era sobre nós, o preço já foi pago. Aleluias! Somos do Senhor e nenhuma maldição, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Aleluia! Está conosco o nosso irmão Levi, com ele só oportunidade para louvar ao Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Sou da amada igreja, com a paz do Senhor. Queria deixar aqui para as nossas meditações. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar e adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê do teu castigo. Glória a Deus. Eu só quis saber que era o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração teria. Não apenas rei, era meu Jesus e meu amigo. Ao te ver ali na cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostre
e pastor, vamos deixar em Jeremias 1:5. E diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Amém? Eu te formei e projetei a tua vida. Entre milhões eu te escolhi para cumprir o chamado na terra e ser diferente. Sei que não é fácil seguir este caminho, mas quem ama as rosas tem que aprender a suportar os espinhos. E se faltar forças pra prosseguir, não se esqueça que eu estou aqui, te renovando, te dando estratégia pra não desistir. Pra que eu cuido de você, faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu ou mar. Faz a minha obra que tenho recompensa em minhas mãos só pra te dar. Eu sou teu Deus. Forças pra prosseguir, não se esqueça que eu estou aqui, te renovando, te dando estratégia pra não desistir. Faz a minha obra que eu cuido de você, faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu ou mar. Faz a minha obra, vai aonde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos seus. Tenho recompensa em minhas mãos só pra te dar. Eu sou teu Deus. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu ou mar. Faz a minha obra, vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos só pra te dar. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Agradecemos pela oportunidade.
convidar você a ficar de pé mais uma vez. Vamos declarar nessa noite que não há ninguém como nosso Não há ninguém como não há ninguém como Jesus. Totalmente desejável. Não há ninguém como não há ninguém como Jesus. Totalmente desejável. Eu me prostro eu me prostro diante de tudo que tu eu me rendo aos teus pés. Eu me
te desejar ver. A palavra do Senhor diz: onde foi que já ouviu? Onde foi que já se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam? Ou alguém como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam? Eu declaro nessa noite: não há ninguém. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Jesus. Creia nessa noite. Totalmente desejável. Mais uma vez, só a igreja, não há ninguém. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Jesus. Totalmente desejável, comparável, incomparável, totalmente desejável. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém. E nossa igreja, todos os membros e congregados, né, agradece ao Senhor pela vida, né, do pastor Luiz Carlos, do pastor Evônio, que está aqui conosco, né, nessa obra, com tanto carinho, com tanto amor, ensinando a igreja, levando a cada dia, né, a aprendermos do Senhor, a sermos o rebanho, né, que irá entrar no céu. E gostaria nessa noite dar oportunidade ao pastor Evônio, ele também trará aquilo que o Senhor, né, colocar em seu coração, logo mais o pastor Luiz Carlos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Quero agradecer o carinho dos irmãos, agradecer a Deus por fazer parte desta igreja. Desde que cheguei aqui, fui muito bem recebido pelo pastor Luiz Carlos, e só tenho que agradecer a Deus e louvar pela vida dele como nosso pastor e aquele que Deus levantou para estar aqui à frente dessa obra. E eu queria deixar para a meditação de todos nós, e eu quero falar também como ovelha que sou, e do pastor Luiz Carlos. E eu creio que o intuito de todos que aqui colaboram é esse, e colaborar nessa obra, para que o nome do Senhor seja engrandecido aqui neste lugar. E hoje de manhã eu falei o seguinte, que se de alguma forma o nosso ministério aqui, seja de cada obreiro, puder aliviar um pouquinho a carga que ele carrega, já vai ser valido a pena. Eu sei que a carga que ele carrega é muito pesada, né? Emocionalmente, a mente sempre está ativa aqui na obra do Senhor. Tem um trabalho secular que é bem pesado também, é bem puxado, mas ele tem sido aqui aquele que está constante, aquele que tem levado o chamado do Senhor com excelência, e nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da sua família. E eu quero deixar aqui para a nossa meditação, que está escrito
na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Faça a sua parte com ovelha, seja imitador de Cristo, e sendo assim, você estará ajudando de uma forma maravilhosa o pastor que está à frente do rebanho. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor Luiz Carlos poderosamente, e eu agradeço a Deus por toda a igreja, por todo o carinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero também agradecer nessa noite, né, por todo o carinho, por tudo que o Senhor tem nos presenteado através da vida de todos vocês. E agradeço também, amados, pela vida do companheiro e amigo, né? E a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. E agradeço muito a Deus pela vida do pastor Evônio também, porque ele tem sido uma bênção na vida da igreja, na nossa vida. E eu só tenho muito a agradecer a Deus, né? Porque nosso Deus, eu acredito que os melhores presentes não são aqueles que são materiais, mas são aqueles que estão do nosso lado. E quando a gente dobra o joelho, dobra com a gente, aqueles que dão as mãos, e não são tão nos momentos bons, mas também estão nos momentos difíceis. E não há nada melhor do que isso. E eu digo que eu fui muito abençoado, né, pela sua vida, como também pela vida de todo o ministério local, pela vida da igreja. E assim, lembrando, né, da vida também do pastor José Roberto, que também é uma bênção de Deus, um presente de Deus, porque foi meu pai na fé, é meu pai na fé também. E pela vida daqueles que estão à frente das congregações, como o nosso diácono Anildo, né, que também está ali abraçando aquela obra, e como a vida do nosso evangelista Ismael, Ivanildo lá em Ferreiros, Ismael ali no Boa Vista. E a gente só tem a agradecer, né, porque não há nada melhor do que a gente ter pessoas que têm seriedade, compromisso e maturidade, e a gente se sente bem, né? Eu disse que ontem foi o primeiro encontro de corais que eu não fiz parte, e quando eu cheguei lá, algumas pessoas me perguntaram: e lá, e o trabalho, como é que fica? E é tão bom, né, quando a gente sai e a gente está tranquilo e está em paz com quem fica, porque a gente sabe que assim, a confiança é algo que é um presente de Deus mesmo, né? E eu disse, eu tenho lá pessoas que estão lá à frente do trabalho, né? O ministério local, e a gente está bem, né? Eu estou aqui com o coração lá, mas eu estou tranquilo com o que está acontecendo lá, porque lá todos estão louvando e exaltando o nome do Senhor. E essa é a paz também, e o que eu considero na vida de um pastor que toma conta da igreja, esse é o melhor presente que possamos assim receber. Eu quero agradecer o carinho também dos irmãos de Ferreiros, fizeram ali um momentozinho, né, uma lembrança e uma comemoração também, e a gente saiu dali alegre e feliz, e pedimos aos irmãos que orem pelas nossas vidas, para que o Senhor possa nos dar cada vez mais força e direção para fazer a obra do Senhor, porque como pastores nós somos humanos, né? Como Pedro e João estavam na igreja Formosa,
E quando aqueles que ali estavam, iriam adorar eles, exaltar o nome deles, porque eles estavam, foi usado por Deus para curar aquele coxo ali naquele momento. A Bíblia diz que eles disseram: eu sou homens, nós somos homens, sujeitos às mesmas paixões que vocês, né? Nós somos falhos, mas procuramos como seres humanos vencer aquilo que é necessário para agradar a Deus, mesmo como pessoas que somos pessoas também igual a qualquer um. Cansamos, né? Ficamos tristes, alegres, erramos, acertamos, e a gente vai seguindo em frente, né? Servindo e adorando ao Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, amados, convidar todos, sentados como estão, e gostaria de concluir nesse momento, abrindo a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 33. Enquanto os irmãos procuram, queremos convidar a toda a igreja, né? Terça-feira, segunda-feira, nós temos o nosso discipulado, EAD, na direção do nosso presbítero Cássio, nosso secretário. Na terça-feira nós temos um trabalho especial para os casais da igreja. Então queremos convidar todos os casais da igreja. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu estou bem. Aí não há nada bem que possa melhorar, né, igreja? E a gente convida todos vocês. Vamos trazer aqui uma série de estudos para os casais da igreja. Convidem casais também. Não tem, vai ser bênção do céu. Quarta-feira nós temos o círculo de oração à tarde, às 13 horas. E na quinta-feira nós temos o nosso culto de oração, onde neste culto nós vamos também estar dando estudos bíblicos. Então vai ser uma bênção. Convidamos toda a igreja a poder estar. E nesse sábado agora nós temos Boa Vista, né? Nós temos o aniversário da nossa congregação lá do Boa Vista, 17 anos, e queremos convidar os departamentos locais para poder estar ali apoiando, porque ali é a nossa filha, né? E precisamos estar ali presentes como mãe, né? Se alegrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, todos abriram a palavra do Senhor no livro do Êxodo, e o capítulo 33, e vamos estar lendo a partir do verso 12. E eu acredito que não só na vida de um pastor, mas na vida de cada membro e congregado, de cada um que aqui está, precisamos seguir em frente, mas com esse posicionamento que Moisés, ele falou com o Senhor, que diz assim a palavra, capítulo 33 do livro do Êxodo, e vamos ler a partir do verso 12. Todos acharam? Amém. Diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazei subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de ouvir e enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta, que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco,
não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? E eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Que coisa maravilhosa, né? Fecha teus olhos. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, nesse momento nós estamos aqui na tua casa, te agradecendo e te louvando por tudo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. E sabemos que esta noite, Senhor, é uma noite que nós estamos aqui adorando ao bom pastor, que se chama Jesus de Nazaré. A esse que deu a vida por nós, a esse que nos escolheu e nos tirou do lamaçal do pecado, a esse que deu a sua vida e o véu foi rasgado, e hoje nós temos acesso ao teu trono, a esse que deixou o amigo fiel, que é o Espírito Santo de Deus, que tem dirigido a igreja do Senhor, tem auxiliado ao Senhor Jesus, e que tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E é isso que nós te pedimos. Agradecemos, Senhor, que neste momento, Senhor, ó Deus, nos traga algo para fortalecer os nossos corações. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu estava vendo aqui os irmãos lembrando deste dia, né, que é o dia do pastor, e me veio à memória este capítulo 33 e me fez lembrar da vida desse homem que foi escolhido por Deus como legislador e como um líder. Ele veio como uma promessa que Deus já tinha feito à vida do povo, e ele nasceu com um propósito de guiar o povo de Deus, tirando o povo ali do Egito e levando para uma terra que mana leite e mel. E quando nós olhamos para a história de Moisés e lemos esse versículo, quando Moisés, ele conversando com Deus, ele diz: se a tua presença, Senhor, não for comigo, não nos deixe seguir, não nos deixe caminhar. E Moisés sabia a importância da presença de Deus. Eu me lembro quando eu pequeno, né, eu tinha muito medo de escuro. Eu podia estar no sono mais profundo que fosse. Se faltasse energia, eu acho que todos os vizinhos escutavam o grito que eu dava. E de repente vinha minha mãe, ou vinha meu pai, chegava perto de mim, me tirava da cama do meu quarto, e me levava para o quarto deles. E mesmo no escuro, ali eu parava de chorar, porque eu estava perto dos meus pais, porque eu me sentia seguro. Eu sabia que eu perto deles nada poderia acontecer comigo. E quando nós podemos começar a nos lembrar nesta noite, eu acho que cada um de vocês se sente bem em estar perto de alguém. Tem aquela pessoa que eu não sei se é seu esposo ou esposa, irmão ou um amigo, uma pessoa que quando você conversa, você se sente à vontade,
E você tem até a liberdade de procurar esta pessoa e se abrir, falar alguma coisa. E você tem essa liberdade e você se sente bem com isso. Só que nós vivemos em uma época que eu sempre gosto de trazer isso para a igreja, porque a igreja ela precisa, sim, ela precisa entender que a presença de Deus, ela é mais importante que a presença de qualquer pessoa. Nós estamos vivendo uma época onde os cultos são homocêntricos. É um momento onde as pessoas seguem as pessoas, até sem saber quem são as pessoas. E parece que há uma necessidade de uma pessoa, de você se espelhar naquela pessoa. E que não é ruim. Porque o apóstolo Paulo, ele até diz: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele diz assim: olha, me imitem porque eu imito a Cristo. Porque eu faço a vontade de Cristo. Porque eu estou buscando a presença do Senhor. E Moisés sabia disso, porque a Bíblia diz que o povo, eles estavam ali em uma decadência espiritual tão grande, e eles estavam numa situação tão terrível, que até mandaram fazer um bezerro para que eles adorassem, para que eles se prostrassem, porque quando Moisés foi ao monte conversar com Deus ali, buscar a presença do Senhor, aquele povo, ele começou a viver da forma que eles viviam lá no Egito. E isso entristeceu o coração de Deus. E entristeceu de uma forma tão grande que Deus chega para Moisés e diz assim: olha, Moisés, eu não vou adiante mais de vocês. Eu não vou mais junto com vocês. Porque o povo, eles estão distante de mim. O povo está vivendo da forma que não era para viver. Aí o Senhor disse: mas eu vou dar ordem a um anjo que siga adiante com vocês. E a Bíblia diz que mesmo o povo, eles estando ali em pecado, eles vivendo uma vida de obstinado, desobediência a Deus. A Bíblia diz que quando o povo ele ouve no verso 4 esta notícia, todo o povo se entristece e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Houve ali na realidade podemos dizer, um avivamento. Porque aquele povo, aquele mesmo povo, eles passaram também por experiências com Deus. Para nós lembrarmos, como muitos aqui já sabem, Deus levanta Moisés ali como um libertador. E nas tipologias bíblicas, Moisés é um tipo de Cristo. Ele é um Cristo legislador. E ele foi levantado ali para ir a Faraó e ali libertar, dar uma notícia a Faraó. E ele passou várias experiências. Mas Moisés, quando ele diz assim: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. É como se ele dissesse assim: Senhor, olha, se aparecer um Faraó, quem é que vai cuidar dele? Se um exército vir atrás da gente, quem é que vai cuidar desse exército, como o Senhor cuidou? Se tiver um mar na nossa frente, quem é que vai abrir este mar? A quem o mar vai escutar? Porque o salmista diz que quando o Senhor fala, até o mar o obedecem.
Imagine, Moisés, eu fico imaginando Moisés nesse trocadilho com o Senhor. Ele diz assim: a tua presença, Senhor, ela faz cair maná do céu. A tua presença traz a sombra do Onipotente neste deserto. Quando nós estamos ali andando de dia, o Senhor está sobre nós como uma sombra. Como é que nós vamos desfrutar disso? E à noite, que o deserto é muito frio, Moisés diz: quem é que vai se apresentar como uma coluna de fogo para nos aquecer nas madrugadas? Porque ele entendia que a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E essa presença, igreja, ela promove libertação, como libertou aquele povo ali do Egito. Esta presença, ela representa a providência na nossa vida. Quantos de nós, em meio às lutas e às dificuldades da nossa vida, recebeu uma providência de Deus? Essa presença, ela nos traz segurança. Imagine quando os discípulos estavam ali no barco, e eu até falei isso hoje à tarde, quando eles estavam ali no barco, atravessando, fazendo aquela travessia, e de repente o mestre está ali dormindo, e o vento ali, ele movimentando as águas, aquele vento forte movimentando as águas, e de repente alguém diz assim: como é que ele dorme? Nós vamos morrer. Imagine Pedro falando isso, um conhecedor dos mares, pescador, que passa noite e dia no mar, acostumado com tempestade, mas Pedro nunca passou por uma tempestade como aquela. E de repente alguém diz: como é que ele dorme? Às vezes a vida da gente não é assim. Às vezes a gente está passando por uma luta tão grande. Às vezes estamos passando por um processo tão grande que nós olhamos para os céus e parece que os céus estão blindados, parece que as orações não estão chegando no Santo dos Santos, e você pergunta: o que é que está acontecendo? Mas a Bíblia também diz que abaixo desse céu há um tempo determinado, como está lá em Eclesiastes capítulo 3. E saiba que o tempo está chegando. Como o escritor disse aos Hebreus: espere só um pouquinho de tempo. E o Senhor está falando nessa noite: espera um pouquinho de tempo. Não desiste, não para, não sai do barco, porque quem está no teu barco se chama Jesus de Nazaré. E chegará o momento que ele irá se levantar, como ele se levantou, e ele dará ordem aos ventos, e vai dizer: pare, vento. E quando o vento obedecer a sua voz, as ondas que estão balançando o teu barco e que está trazendo medo e temor no teu coração, elas vão parar. Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré, Ele é a providência, Ele é a segurança do teu barco, e Ele não vai afundar, Ele não vai submergir. A presença, ela traz libertação. Você está lembrado ali daquele endemoniado do Gadaleno, em Gadara? Quando o Senhor está ali, os demônios olham, os endemoniados olham ali para o mestre, o demônio olha ali para o Senhor e diz: o que é que tens tu comigo? Não chegou o tempo. E ele dá ordem, e os demônios saem, igreja. Sabe por quê? Porque Ele tem autoridade acima deste céu, Ele tem autoridade aqui na terra, Ele tem autoridade no inferno, Ele tem autoridade aqui nesta nação, Ele tem autoridade no reino humano e no reino espiritual. As potestades e os principados, quando Ele dá ordem, elas saem em retirada, porque está escrito que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque o Senhor, Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito.
A presença, ela faz toda a diferença. A presença, ela traz luz na escuridão. Ela traz coragem aonde há fraqueza, ela traz força. A presença, ela muda toda a história. O povo pediu ali um bezerro. O povo começou a desobedecer, mas eles desfrutaram do que é a presença de Deus. E a Bíblia diz que ali o povo, quando soube a notícia, o povo se entristeceu. Eles disseram: não, Moisés, é como se dissesse assim: Moisés, nós erramos, nós pecamos, fizemos tudo que Deus não era para agradar a Deus, ao nosso pai que nos libertou lá do Egito. Mas Moisés era conhecido também, a Bíblia diz aqui, como amigo de Deus, porque no verso 11 ele diz assim, do capítulo 33 que nós estamos lendo: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, e depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, o seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda, porque tinha uma tenda que era conhecida como a tenda do Senhor. A Bíblia diz que Moisés estava, quando ele entrava na tenda, ali estava Josué lá, olha, do lado da tenda. Sabe por quê? Porque naquela tenda tinha a presença, e Josué sabia que não poderia estar longe da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Moisés falava face a face, como se fala com um amigo. Você tem um amigo fiel. Você tem um amigo fiel. Hoje a igreja, e nós agradecemos, claro, pela lembrança. Mas estamos aqui, podemos não estar amanhã. Podemos entristecer também o seu coração. Mas esse amigo, que se chama Jesus de Nazaré, ele nunca vai te desapontar. Este amigo chamado Jesus de Nazaré, quando veio morrer na cruz do Calvário, para que pudéssemos desfrutar da libertação do velho homem e fôssemos presenteados pela graça, que é o favor imerecido que foi dado por Deus, ele disse: olha, eu vou preparar lugar para todos vocês, mas vai vir um após mim, este é o Consolador, e ele está com vocês até o final, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, este amigo fiel, está com você aqui, está com você em casa, está com você aonde estiver. E a Bíblia diz que ele intercede ao Pai como gemidos inexprimíveis. Quando você não tem palavras, não tem lágrimas, quando você não tem mais vocabulário, quando você não tem mais força de buscar a Deus, o Espírito Santo está lá diante do trono do Pai e dizendo: olha, ela ali embaixo, ele ali, eles estão precisando de algo, e ela está ali, ele está ali gemendo, intercedendo por você. Diga ao teu irmão do lado: você não está só. Diga mais uma vez: você não está só. O Espírito Santo, diga que habita em mim e em você, ele intercede por nós. E ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste, porque a presença, ela promove salvação. Está lembrado de Nicodemos? Para já concluirmos. Mestre, conhecedor, doutor da lei. Ele escuta acerca do mestre, ele diz: o que é que eu tenho que fazer para nascer de novo? Até parece uma pergunta, parece que até que é uma criança que está fazendo.
Aí ele ainda disse assim: eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer de novo? E ele diz: não, não é. Você tem que nascer do Espírito. É um nascimento diferente. É um nascimento que quando você sente a necessidade deste Deus dentro de você, é um nascimento que quando você confessa com os seus lábios e crê de todo o seu coração, esta presença ela lhe faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela diz agora que você é um sacerdócio real, que nós somos agora co-herdeiros. Imagine, filhos das promessas do Deus Todo-Poderoso. Nós agora temos um Salvador, que agora nós somos irmão deles, que se chama Jesus de Nazaré. Agora somos chamados filhos do Deus Todo-Poderoso. E esse é o bom pastor, chamado Jesus, que já deu a sua vida por mim e por você. Aquele que abriu o véu para que eu e você tivéssemos acesso às mansões e às promessas celestiais. E eu quero concluir nesta noite perguntando a você: você quer esta presença? Nesta noite, entregue a sua vida a Jesus. Faça uma aliança com Ele nesta noite. E esta presença, ela irá mudar a tua vida. E se tiver alguém entre nós, veja aqui presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer esse presente? Você quer aceitar Jesus? Faz um sinal com a tua mão e nós vamos orar por você nesta noite. O seu nome será escrito no livro da vida. Eu não sei se nesta noite alguém que quer entregar a tua vida ao Senhor, se reconciliar com o Senhor. Creia que nesta noite o Senhor está te chamando de uma forma muito especial. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque você vai estar se apresentando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Há alguém nesta noite? Se não há, que Deus te abençoe, que Deus conceda a você uma nova oportunidade e que o Senhor possa visitá-lo e visitá-la de uma forma maravilhosa. E não se esqueça, a presença promove segurança, providência, libertação e salvação. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos, concedendo a todos uma semana abençoada. Nesse momento eu quero convidar também, já veio para cá, o aniversariante. Amém. Amém. Sábado que vem, já fica aqui, Douglas. Vai ter aniversário aliás, vai ter consagração no sábado de manhã, né? A nossa irmã Solange, ela pede para informar a todos os adolescentes que haverá consagração. Amados, nosso irmão Douglas fez ano ontem, né? Mais uma primavera. Queremos convidar a igreja a ficar em pé. A nossa irmã Joana, a nossa irmã Sandra, a Aline, ela não pôde vir hoje, né? E eu não sei, nosso irmão Léo também é? Não. Irmã Débora, né? Também. Quem nessa noite, nessa semana, nesse mês, né? Aniversariou. Vem aqui receber, né? Uma oração. Alguém? Mais alguém? Amém. Nosso irmão Ronaldo pede oração pelo seu irmão que está internado precisando de um milagre.
e pela sua esposa, irmã Janaína, pela sua vida e família. Vamos estar orando. Estendo as mãos sobre a vida deles, né, nesse momento. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Sandra. É aquela que sempre está disponível, né? Quando eu ligo para ela, ela fala: se preocupe não, pastor. Eu pego a bicicleta no instante e chego. Aí, se a gente for fazer uma corrida, eu e ela ganha, viu? E ela, graças a Deus, é uma bênção. Nossa irmã Joana também, louvamos a Deus, né, pela vida da irmã Joana. E também tem sido uma bênção nesta casa de oração, e pela vida de Douglas, que é um jovem valoroso e abençoado, que tem servido bem nesta casa de oração. E vocês são um presente para a gente, viu? Possa crer nisso, em nome de Jesus. Estendam vossas mãos, Senhor Deus e Pai da eternidade. Nesta noite nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida dos teus filhos que aqui estão, que aniversariaram o Senhor, e o Senhor concedeu a eles mais um ano, mais uma dádiva de vida. E nós te agradecemos, Pai, porque a tua bondade, ela tem nos alcançado todos os dias. E aqui está, Senhor, ó Deus, os teus filhos que têm esta gratidão em seus corações por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. E nós te pedimos, neste momento como igreja, que a tua presença, ó Deus, esteja sobre a vida deles. Como, ó Deus, esta presença que, ó Deus, muda a história. Ó Deus, esta presença que dá segurança. Ó Deus, que dá força. Esta presença, Senhor, que é a saúde, Senhor. Esta presença, ó Deus, que nós não temos como mensurar tudo o que ela é e tudo o que ela faz. Mas a nossa gratidão é por tê-los conosco e pela salvação que eles já alcançaram, e que o Senhor conceda a eles a longevidade com saúde, ó Deus, com muita saúde, com muita alegria, ó Deus, mas também com a prosperidade. Ó Deus, nós abençoamos a vida deles e que o Senhor presenteie eles, ó Deus, com algo, ó Deus, que só o Senhor pode dar, Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Como nesta noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Nos concede uma semana abençoada, uma semana na tua presença, uma semana de providência, uma semana que a tua presença possa gerar coisas maravilhosas. Sim, e declaramos uma semana de vitória sobre a vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelos visitantes que nesta noite aqui chegaram para se alegrar conosco na tua presença. Abençoa, Pai, todo o ministério local, os músicos desta casa. Ó Deus, pedimos, Senhor, pelos aqueles aniversariantes que não puderam chegar aqui nesta noite. Seja com eles, com a tua irmã Aline e com os demais, Senhor. É isso que nós te pedimos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga: tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.